Deise. Seja bem-vinda, Deise. E aí? Alô, alô, alô. Tudo bem? Alô, beleza? Deixa eu ajeitar aqui. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo legal. Graças a Deus. Bom, obrigado pela sua participação mais uma vez. Antes de mais nada, eu quero trazer uma justificativa. Hoje, quem estaria presente aqui com a nossa live de hoje era a Vânia Martins, a minha esposa, mas ela teve um imprevisto, e vocês sabem que a Vânia é uma pessoa muito responsável, e ela precisou assumir a responsabilidade desses imprevistos, e lamentou muito não poder estar aqui com a gente, mas em outro momento, se Deus quiser, ela vai estar presente. E aí eu não podia deixar de não convidar esse meu amigo Valmir Ferreira para estar participando aqui com a gente na nossa live. Quero dar boas-vindas a todas as pessoas que estão entrando, vocês são muito bem-vindos. Bem-vindos para botar o seu coraçãozinho, comentar, participar com a gente. Vocês são muito bem-vindos. O Valmir já é um pai, né, um amigo, uma pessoa que a gente teve a última live, e a gente falou que a gente caminha há 22 anos juntos. Valmir é líder do Ministério Apostólico Caminho Santo, mais uma vez a igreja que eu faço parte, e é uma honra, Valmir, estar aqui com você para a gente bater esse papo a respeito sobre a graça e a justiça de Deus. Aleluia! Um prazer também, Márcio, estar aqui com você mais uma vez, né? É um desafio enorme representar a Vânia nesse assunto, porque ela é uma das pessoas, né, que semeou de uma maneira tão intensa na nossa vida esse entendimento sobre o Evangelho da Graça. Então, peço ao Espírito Santo que me ajude a representá-la e representar também a ele da melhor maneira possível. Com certeza, com certeza. Com certeza ela está muito bem representada. Então, hoje, queridos, hoje a gente vai falar sobre o tema graça. Qual é o papel da justiça de Deus dentro da nossa realidade humana, dentro das crises humanas, das dificuldades humanas. E aí, Valmir, eu particularmente eu gosto muito de Santo Agostinho. Eu queria começar com esse bate-papo com duas frases de Agostinho. Primeiro, ninguém pode ser amigo de ninguém sem antes ser amigo da verdade. Uma outra frase de Santo Agostinho é: a graça de Deus não encontra homem apto para a salvação, mas torna-os aptos a recebê-la. Santo Agostinho disse isso, a graça de Deus. Valmir, então, assim, para início de conversa, o que é a graça de Deus e como que a graça de Deus atua no sofrimento humano? Então, a graça de Deus, ela sempre foi definida, né, como favor imerecido. O favor de Deus para aqueles que não merecem. Eu tenho repensado sobre essa definição, porque o favor de Deus foi liberado porque houve merecimento. Não merecimento a partir de nós, mas o merecimento a partir daquele que liberou, que é a manifestação da própria graça, que é Cristo Jesus. Então hoje eu digo que o favor, ele é merecido, porque Cristo cumpriu com todas as nossas responsabilidades. Ele mereceu, e por isso ele também nos fez merecedores de tão grande graça, de tão grande salvação que veio da parte de Deus. Então, você pergunta como que a graça ela pode interferir, né, no sofrimento humano, em todos os dilemas que a humanidade enfrenta. O ser humano em si mesmo, ele é incapaz de se auto-justificar. Ele é incapaz de obedecer qualquer tipo de instrução que Deus dá, né? Nós somos, por natureza, a natureza adâmica, é claro, por natureza nós somos inclinados ao erro, ao pecado. Mas quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, isso é o legal da graça, é você reconhecer a Jesus como seu Salvador. Você precisa de um Salvador. Eu não consigo fazer sozinho.
E por isso eu confio em tudo que Cristo fez, para que eu possa tomar posse da sua inocência, e ele tomou o meu lugar como culpado na cruz. Então a graça é essa ajuda vinda de Deus para capacitar o homem a ser o que ele não conseguia ser sozinho. Uau, maravilhoso. É interessante você falar sobre isso e caminhando até mesmo em direção dessa sua fala, dessa ajuda, né, da perspectiva de ajuda. A gente tem ouvido, pelo menos nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas evangélicas, muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem participantes de uma religião protestante, por exemplo, dizer que o Brasil vive um juízo da parte de Deus. O carnaval passou, o carnaval veio, aconteceu tudo o que aconteceu, e que a gente hoje vive, o que a gente hoje vive é um juízo da parte de Deus, como se Deus estivesse julgando a terra, os brasileiros, a humanidade, por conta daquilo que fez. A pandemia, essa pandemia que a gente está vivendo, essa pandemia que a gente está enfrentando, ela é um castigo divino. No Brasil, a gente está sendo castigado, por exemplo, porque teve o carnaval? Não. O que está acontecendo hoje é reflexo de uma semeadura de desobediência da raça humana, né? Como a gente até falou na outra live, né? Se as pessoas não insistissem em fazer aquilo que Deus disse para não fazer, com certeza nós teríamos menos prejuízos, né, do que nós temos hoje. Mas tudo que está acontecendo faz parte, primeiro, da semeadura do homem. Então nós estamos tendo uma colheita. Nós vemos também uma ação de agentes espirituais, que nós, dentro daquilo que a gente crê, a gente chama de demônios agindo, e a gente também vê o cumprimento de profecias. Porque, Márcio, a gente tá focando muito hoje na questão do coronavírus. Mas tem todo um cenário mundial se estabelecendo que faz parte das profecias bíblicas. Quem conhece um pouquinho das profecias vai perceber, né, a nova ordem mundial sendo estabelecida. Isso não é um assunto cristão, isso é um assunto secular. Existem vários sites que estão falando sobre isso, esse ajuntamento, esse desejo de haver um líder, né, que governe e traga a solução para o mundo inteiro. Então nós vemos hoje profecias se cumprindo. Então eu acredito que o cenário que vivemos não é um castigo de Deus. É uma ação da colheita daquilo que o próprio homem semeou, ok? Desobedecendo a Deus. É também ação de demônios. Os demônios são oportunistas, então eles se aproveitam de tudo que acontece ao nosso redor para poder gerar algum tipo de prejuízo à criação de Deus. E o terceiro são as profecias se cumprindo e aí estabelecendo esse cenário que é nada mais do que um ensaio para a preparação para a manifestação do anticristo. Perfeito, perfeito. Você fala que nós vivemos a lei da semeadura, né? Mas basicamente foi o que você trouxe, né? A lei da semeadura. O que a gente vive, muitas das angústias que a gente vive, e aí eu trago mais uma vez até uma fala mesmo minha na nossa live, quando em Provérbios, onde Salomão disse que a vida é fácil, a vida é simples, nós é quem complicamos tudo, né? Às vezes eu fico pensando como que seria fácil se nós não tivéssemos tomado muitas decisões que nós tomamos no passado, não é verdade? E aí, mediante a isso, porque a gente sabe que uma decisão que a gente toma gera circunstâncias. Eu percebo que a gente tem dois cenários. Uma situação que a gente produz e que gera circunstâncias, e uma outra situação configurada por circunstâncias das quais nós não decidimos. Outras pessoas decidiram, outras pessoas deliberadamente definiram isso, e a gente acaba entrando nesse bojo, a gente acaba entrando no meio dessa... Está acontecendo a gente como parte, né, de uma sociedade, como parte de um coletivo, a gente acaba sendo participante disso. Então, eu percebo que dentro desse contexto nós somos seres agônicos.
Nós somos seres vulneráveis diante de uma aleatoriedade de variáveis fatos. Não temos garantia. Não temos garantia diante desses fatos de que, por exemplo, a gente não vai pegar o coronavírus. A gente não sabe. A gente não sabe se a gente vai pegar ou se a gente não vai pegar. Tem gente que tem que sair, não pode ficar em casa o tempo todo, tem que trabalhar, precisa sair, precisa ir para a rua. A gente não tem essa garantia. E aí a pergunta que eu te faço é: a graça, ela me protege para que a gente não seja atingido por nenhum mal? Então, às vezes o mal, ele vem como uma parte de um ensino, de um rompimento, né? O mal depende da sua visão do que é mal. Porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes aquilo que eu considero ser mal faz parte do que Deus está promovendo para um crescimento, para uma libertação, e às vezes de ideias, de crenças que me limitam na minha fé, né? Porque a graça, Márcio, ela não é vivida por esforço, por performance. A graça, ela é vivida por fé. Então, eu estava ouvindo um pregador e ele estava dizendo o seguinte, que aquilo que eu falo, a palavra do ser humano, ela transforma aquilo que eu creio. Então, se eu libero, né, como Deus fez, Deus diante da escuridão, Deus não ficou olhando e dizendo: ó, como está escuro. Deus disse que a luz venha, que venha a luz. O que Deus liberou ali? Deus liberou a palavra. Então, a graça, ela nos desafia a liberarmos aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Mas não quer dizer que a gente não vá passar por coisas que aparentemente são ruins, mas que são, às vezes, maneira de Deus de nos fazer desatar, sabe? Em crenças que às vezes estão nos limitando e que às vezes a gente nem sabe que está limitando. Mas quando a gente entra na situação que cria o conflito, aí Deus começa a revelar o que está dentro do nosso coração, aquilo que não está bem alinhado. Então eu acredito que a graça, o que ela vai te oferecer? Ela oferece ajuda para toda e qualquer situação que você venha passar. Seja ela boa ou aparentemente ruim. Porque nós acreditamos que Deus está no centro de todas as coisas. E que tudo que nós passamos faz parte do seu projeto maravilhoso de nos transformar à imagem de Jesus. Uau, isso é maravilhoso. Inclusive, eu acho que isso faz um paralelo tremendo com a filosofia estoica, onde eles dizem que o problema não é o sofrimento, não é o problema que você passa, mas é a maneira como você encara o sofrimento, a maneira como você encara o problema. Isso aí. É engraçado que existe até uma linha, tanto filosófica quanto teológica, que ela diz que o sofrimento, a dor, a gente tem que passar, porque a gente passa por determinadas situações que é inevitável não sentir dor. Mas o sofrimento, ele é opcional. Você decide se vai ficar alimentando esse tipo de situação ou não, né? E isso é maravilhoso. Agora fala, perdão. Só um acréscimo. E às vezes, Márcio, depende se aquilo realmente é sofrimento. Por exemplo, Jesus passou por uma angústia profunda, que alguns até dizem, né, que Jesus passou ali por uma depressão quando ele esteve no Getsêmani. Era algo ruim? Sim ou não? Aos nossos olhos. Era algo terrível. Mas aquilo gerou, sabe, uma avalanche de transformações na vida daqueles que depois creram nele. Entende? Então, eu acredito que muitas coisas que nós passamos faz parte daquilo que nós vamos ajudar outras pessoas a passarem. Sabe? É Deus transformando as nossas vidas em bebedouros para outras pessoas. Pessoas vão encontrar esperança através do nosso testemunho. Pessoas vão encontrar esperança naquilo que talvez hoje eu esteja vendo assim, dizendo: ah, cara, isso é uma coisa horrível. Não, não é horrível. Deus me ama. Essa é uma verdade que precisa estar no coração de cada pessoa. Deus me ama. E o desejo dele é que eu seja a resposta para todo aquele que se aproximar. Por quê? Porque ele disse para a mulher samaritana: olha, eu estou tirando você de sedenta,
Estou transformando agora você em um bebedouro. De você vai fluir rios de água viva, ou seja, de você vai fluir esperança, alegria, tudo aquilo que foi conquistado na cruz pode fluir através de você. Graça é tirar você da secura e transformar você em um grande manancial. Nossa, maravilhoso, que coisa linda. Valmer, a gente sabe que hoje o Evangelho da Graça, vamos colocar assim, né? É algo que tem crescido muito. Né? Muitas pessoas têm aderido, vamos inicialmente colocar, eu não estou querendo tornar a graça de maneira simplória, mas muitas pessoas têm buscado o Evangelho da Graça. Vou te fazer uma pergunta, a graça ela se tornou uma estética religiosa? Se tornou um modismo? Não, a gente está vivendo a restauração do Evangelho da Graça. O que eu percebo hoje, músicas, pessoas sendo atingidas pela graça de uma maneira muito interessante, porque Deus está abalando aquilo que é abalável para estabelecer aquilo que é inabalável. Então, muitas convicções que nos sustentaram durante muito tempo começaram a ser abaladas. E a gente estava conseguindo ter respostas. O que é isso? É uma movimentação de Deus no processo de restauração. Por quê? Porque durante muito tempo, Márcio, a gente viveu debaixo de um evangelho misturado. Era a graça de Deus com o legalismo. Ou seja, olha, Jesus conquistou tudo, mas você precisa se esforçar para ser santo, você precisa se esforçar para manifestar fidelidade. Está vendo como você é incapaz? Está vendo como você é ruim? E a gente acaba num grande conflito. E hoje eu vejo Deus restaurando a dependência do Espírito Santo, sabe? O relacionamento com Deus, cara, como isso tem sido liberado nesse tempo, sabe? Você parar de olhar para você. A Bíblia não fala de você, a Bíblia não está centralizada no homem, a Bíblia está centralizada em Jesus, em revelar Jesus, revelar o grande propósito que é a manifestação do Filho de Deus, ok? Então hoje eu vejo esse movimento de restauração nos levando para uma direção. Qual é? O retorno de Jesus. Mas todos precisarão ser alcançados pela mensagem inicial. E Deus amou o mundo de tal maneira. O que vai movimentar o coração das pessoas não será mais a obrigatoriedade, não será mais o esforço. O que vai movimentar a vida das pessoas que estão sendo salvas, que foram alcançadas por Cristo Jesus, é o amor, é a dependência do Espírito, é o relacionamento com Deus, é o avanço não naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que o Espírito está dizendo para esses dias. Entende? Então eu percebo hoje muito forte esse processo de restauração. E aí, toda vez que Deus começa esse processo, algo começa a ser muito falado, como aconteceu numa época, quando Deus começou a falar sobre a necessidade de fazer discípulos, né? E aí começou muita gente a participar de retiros espirituais, que tinham essa ênfase, era uma pregação. Por quê? Porque eram coisas, eram bases que haviam sido perdidas na vida da igreja. E Deus estava levantando, restaurando essas bases para que quando Jesus viesse, nós estivéssemos preparados para salvar a maior quantidade de pessoas possíveis. Nossa. Entendeu? E hoje eu vejo o amor de Deus sendo falado através da graça de uma maneira tremenda, porque quando eu me sinto incapaz, Deus manifesta o seu amor e Ele diz, pode deixar, eu sou capaz e o meu filho já fez tudo para que você também fosse capaz. Cara, isso é fantástico. Não, isso é fantástico, mas eu vou te fazer uma pergunta, em cima disso que você está falando, então por que a gente tem tanta dificuldade para aceitar a graça? É ciúme de alguns líderes? Não. Um pensamento enrijecido? O que é? É medo do novo? Porque às vezes tem isso. Às vezes a gente lida com situações novas que a gente não conhece, a gente cria certas resistências. Se é uma coisa tão boa assim, então por que há uma resistência tão grande? Na sua visão, por que há uma resistência tão grande das pessoas a abraçar a graça, viver a graça de Deus? Primeiro, as pessoas não entendem como a graça ela é operacionalizada, ok?
como que a graça se movimenta, como as coisas acontecem. As pessoas acham que graça é uma prerrogativa para você viver uma vida de pecado. Não é. Graça é uma capacitação para você viver semelhante a Jesus. É o contrário, ok? Nós fomos chamados para a liberdade. O grande problema é que o evangelho hoje está muito centralizado no homem, no pecado. Então as pessoas, quando analisam a graça, elas não analisam a partir de Jesus. Elas analisam a partir dele. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa tendenciosa ao pecado, se eu abraçar o evangelho da graça, o que eu vou viver? Pecado. Mas se você direciona os seus olhos para Jesus e você diz, Jesus não pecou, ele está me capacitando a viver a verdadeira liberdade. Qual é a verdadeira liberdade? O pecado não tem poder sobre vós. Entende? Uma outra coisa, nós fomos catequizados a fazer a obra de Deus sem Deus. Ok? Por quê? Porque você não consegue entender a graça de Deus sem um relacionamento com o Espírito Santo. Então as pessoas hoje, elas sentem muita dificuldade. Por quê? Porque o relacionamento com o Espírito Santo, para que é? Quando eu vou pregar, quando eu preciso fazer algo na igreja, quando eu preciso de uma resposta de Deus, e não é algo que é alimentado no cotidiano, no dia a dia. Esse relacionamento, a vida no Espírito, pregada por Paulo lá em Romanos capítulo 8. Então hoje as pessoas elas querem fazer a obra de Deus sem Deus. E amado, não adianta. A vida que foi a vida que foi conquistada, a vida que foi estabelecida em Cristo Jesus, está escondida em Cristo. E quem pode me revelar a vida que está escondida em Cristo? Só o Espírito. Só o Espírito conhece a mente de Deus. Só o Espírito pode estabelecer a mente de Cristo em nós. Então você percebe que o Evangelho da Graça não é um discurso dizendo, faça o que você quiser. Não. O Evangelho da Graça dependa totalmente de mim. Ouça. Uma coisa que eu fiquei muito impactado. Em Hebreus capítulo 3, que Deus é falando sobre o povo de Israel que morreu no deserto, que eles desobedeceram, que eles pecaram. E depois o próprio autor de Hebreus, ele vai dizendo, sabe qual é o pecado do povo de Israel? Eles resistiram à voz do Espírito. E esse tem sido o pecado de muitas pessoas que nasceram de novo. Elas têm resistido à voz do Espírito. A graça de Deus é uma dependência total do Espírito Santo. Na graça de Deus nós temos plena capacidade para viver sem mais acusação, sem mais culpa. Por quê? Porque na graça de Deus o Espírito Santo nos dá ajuda. Quem trabalha com culpa, quem trabalha com acusação é o diabo. Deus, quando nós erramos, o que Deus nos oferece? Ajuda. Por isso que ele diz, se aproxime confiadamente. Ou seja, se aproxime sem medo algum. Venham. O que você vai encontrar? Vai encontrar um dedo na cara? Não. Algo que me chama também muita atenção é quando Jesus começa o seu ministério, uma das primeiras verdades que Jesus traz, uma das primeiras revelações que Jesus traz para o povo de Israel é revelar Deus como Pai. A graça, ela nos chama para um relacionamento. Nós somos filhos. E um pai que ama o seu filho não quer se vingar dele. Um pai que ama o filho não quer castigá-lo no sentido de bater. Um pai que ama um filho quer ensiná-lo a ser como ele é. Nossa. Entende? É uma outra perspectiva, né, daquilo que a gente está acostumado a ouvir. É uma outra perspectiva, porque é doce, é suave, não tem um peso de acusação, não tem um peso de penitência, né? Eu acho que na maioria das vezes a gente transfere para Deus a representatividade que a gente tem das pessoas aqui na Terra, do nosso Pai, da maneira como nós fomos condicionados no crescimento, na educação, e a gente transfere esse arquétipo, a gente transforma Deus, as pessoas que estão aqui na Terra como um arquétipo para Deus. E Deus acaba sendo colocado dentro de uma forma, né? Deus age assim, Deus faz isso, se eu errar ele vai ter essa resposta, mas isso na verdade é condicionado por aquilo que eu já experimentei no passado.
E até em relação a essa sua própria fala, eu quero te fazer mais uma pergunta. A justiça de Deus, Valmer, a justiça de Deus é algo que Deus usa para que eu me vingue das pessoas que pensem diferente de mim? Não. A justiça de Deus é a capacitação para que você perdoe as pessoas que pensam diferente de você. A justiça de Deus é a capacitação para que você ame as pessoas que se dizem seus inimigos. Nós que vivemos a graça de Deus, nós que somos nascidos de novo, nós não temos inimigos. Mas as pessoas podem se declarar nossas inimigas. Não é verdade? E a graça de Deus é exatamente isso, capacitação, para que você ame essas pessoas e entenda, da mesma maneira que eu fui alcançado pela graça, que eu seja uma extensão dela, que eu toque as pessoas por aquilo que eu fui tocado. Eu não era merecedor, mas Cristo me fez merecedor, que eu também possa fazer dessas pessoas, ainda que elas não mereçam, eu posso fazer dessas pessoas que são minhas inimigas, segundo elas, né, que não gostam de mim, que elas sejam tocadas por esse amor e por essa graça tão maravilhosa que nos perdoa e que nos faz amigos. Uau, uau. Mas é difícil, né? Porque penso, não é difícil, porque eu acho que de tudo que você está falando, tudo parte por um campo da transformação. Se nós não formos transformados pela graça, se a gente não se abraça a essa verdade, a gente vive uma mentira, ou a gente acha que vive uma verdade. Porque, assim, eu lembrei de uma música que a gente já viu muitas pessoas brincando, né? E eu não estou querendo fazer alusão nenhuma à pessoa que canta essa música, longe de mim, mas é uma letra comum, que acho que a gente ouve nas rádios, que diz: quem te viu passar na prova e não te ajudou, vão te ver você na berça e vão se arrepender. Às vezes eu percebo que às vezes a gente usa Deus como um meio de se vingar das pessoas porque elas agiram contrária àquilo que eu achava que elas deveriam estar agindo, né? Então a graça não tem nada a ver com isso. Não, isso aí de Deus. Não, isso aí é o evangelho utilitário, né? Eu quero usar Deus para fazer algo que eu estou mal resolvido. Mas, assim, o grande problema é que o evangelho ele não está centrado no homem. O evangelho está centrado em Cristo. A grande questão é porque as pessoas elas estão sempre focadas nas suas necessidades. Quando você está focado na sua necessidade, você sempre vai fazer uma avaliação de Deus a partir de você. Uhum. Mas quando você está centralizado em quem Ele é, nós sempre vamos avaliar quem somos a partir de quem Ele é. A justiça de Deus é: eu sou tudo que Jesus é. Uau. Eu sei que nós precisamos nos cuidar com respeito do coronavírus, mas, por exemplo, Cristo conquistou para nós plena saúde. Ele não conquistou cura. Cura é para quem não conhece a Cristo. Eu e você, e os nossos amados que estão nos ouvindo agora, Cristo conquistou plena saúde, porque presta atenção em algo. E isso é maravilhoso. Nós somos corpo de Cristo. Não é isso que Paulo diz? Uhum. Nós somos corpo. Ele é o cabeça, se eu sou corpo. A sua cabeça pode estar sã e o seu corpo pode estar doente? Então, se eu sou tudo que Jesus é e eu sou o seu corpo, eu tenho garantido nele a plena saúde. Mas por que a gente não toma posse? Porque nós, às vezes, não nos reconhecemos como parte dele. Nós nos reconhecemos como algo que pode ser, né, como se fosse um periférico. Eu posso conectar, pode desconectar. Não. Ele não nos amputou. Nós fazemos parte do corpo. Há plena saúde. E aí Oséias fala sobre isso. O meu povo erra por falta de quê? Conhecimento. De conhecimento. Então, o que é o conhecimento? Aí eu volto para o Espírito Santo. Quem é que te dá a plena revelação de quem Cristo é? O Espírito.
quanto mais eu me relaciono com o Espírito, mais ele vai revelar Cristo. Quanto mais ele vai me revelar Cristo, mais eu entendo quem eu sou. Quanto mais eu entendo quem eu sou, mais eu declaro. E aí, por exemplo, se eu sei que Cristo é curado, eu também sou curado. Se eu sei que Cristo é liberto, eu também que eu sou liberto. Se Cristo perdoou, eu vou dizer, não, eu também tenho capacidade, porque eu sou como Cristo é. Então eu também tenho capacidade nele para perdoar. É você se reconhecer no lugar onde ele nos estabeleceu. A Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Cara, isso é lugar de governo. Nossa, a gente não fala de vitória. A gente fala a partir da vitória. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, cara. A gente não é vencedor, não. Vencedor é quem está correndo atrás da vitória. Ele nos colocou em um lugar onde nós vamos ouvir o que o Espírito diz e vamos proclamar a vitória. Uau. Você está entendendo? Uau. Então, nós estamos em um lugar ultra, mega, hiper privilegiado. Estamos acima de demônios. Nenhum demônio é maior do que Jesus. Ou seja, como Jesus falou que o Espírito Santo nos convenceria do quê? Já fomos convencidos do pecado, ok? Porque nós não somos mais incrédulos. Okay. Ele nos convenceria, não é? A respeito da justiça. Quem é a justiça? Eu sou justiça de Deus, porque Cristo é a justiça. Okay. Então eu sou tudo que ele é. E terceiro, o príncipe desse mundo já está julgado. O que isso quer dizer? Já temos vitória sobre principados e potestades. Uau. Não precisamos batalhar contra eles. Precisamos apenas dizer, lembre-se do que Jesus fez. Vocês já estão julgados, submetam-se a ele. Meu Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. Bom, do ponto de vista da virtude aristotélica, coragem é uma virtude. Tá? Coragem é uma virtude. A graça de Deus é sinônimo de ousadia para eu viver a vida do jeito que eu quiser? Claro que não. A graça de Deus é ousadia, intrepidez, para você romper com tudo que um dia você já foi, para que você possa viver tudo que ele é. Uau. Uma coisa que eu fiquei muito impactado, que eu ouvi uma pessoa ministrando, pregando, ela disse assim, a pessoa que nasceu na maternidade do ventre da sua mãe não existe mais. Uhum. Você precisa considerar que quem você é hoje é a partir do seu novo nascimento. Então, quem é o Márcio? O Márcio não é aquele que não tinha Jesus. O que é considerado agora é quem você é nele. E, Márcio, quando nós nascemos de novo, é estabelecida uma imagem perfeita nossa por causa de Cristo. E qual é o papel do Espírito Santo? Nos aproximar a cada dia, por isso somos transformados de glória em glória, sermos aproximados daquilo que já fomos conquistados para ser. Entendeu? Se eu vivo a minha vida cristã assim, ó, eu estou com dificuldade de perdoar. Ok? Estou com dificuldade de perdoar. Então, eu lembro, cara, quem eu sou em Cristo? Cristo, ele perdoou. Então, se Cristo perdoou, eu tenho capacidade em Cristo para quê? Para perdoar. Se eu vivo a partir daquilo que eu fui, eu sempre vou ter desculpas para tolerar aquilo que eu não sou mais. Claro. Entende? Uhum. Então as pessoas elas ficam tolerando coisas que elas precisavam já ter esquecido, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esqueça quem você foi. Existe um alvo. Qual é o alvo? Ser semelhante a Cristo. Essa é a soberana vocação de cada um de nós. Claro. Às vezes a gente convive com algumas pessoas que a gente não gostaria muito, né? Falando assim o português claro. A gente gostaria que essas pessoas vivessem bem longe da gente, na verdade. Deus usa as pessoas para nos santificar, ó. As mais chatas possíveis. Claro, claro. Eu acredito que o Espírito Santo, ele coloca pessoas difíceis na nossa vida
para que nós a cada dia sejamos aperfeiçoados naquilo que Cristo já é. Então Deus vai me ensinar sobre misericórdia, sobre perdão, sobre amar, tudo isso através das pessoas difíceis. E o melhor de tudo, elas estão tendo oportunidade de ter contato com o próprio Cristo através de mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, pessoas difíceis precisam estar na nossa vida, ok? Porque são elas que ajudam o Espírito Santo a revelar aquilo que ainda não está compatível com o que Cristo é. Perfeito, perfeito. Valmer, há um texto em Romanos, que você conhece muito bem, que é um texto que muitas pessoas conhecem, que diz assim: se pela ofensa de um homem só, se pela ofensa e por meio de um homem só, a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, a saber, Jesus Cristo. Como que você traçaria o paralelo, Valmer, entre dom da justiça e reinar em vida com base nesse contexto desse texto? Então, o dom da justiça é um presente de você ser considerado justo, inocente, sem ter feito nada. O dom é a palavra presente do grego. Então, você não fez nada para merecer isso. Ele fez tudo. E o que a gente precisa? A gente precisa aceitar esse presente de que nós somos inocentes, que somos justificados, e permitir que o Espírito Santo nos santifique, nos aperfeiçoe, até que nos tornemos aquilo que já somos nele. Ok? O dom da justiça e reinar em vida. À medida que eu vou tomando consciência por intermédio do Espírito de quem eu sou, eu começo a tomar o meu lugar dentro do propósito de Deus e começo a viver os benefícios da justiça que é Jesus. Entendeu? Então, reinar em vida nada mais é do que tornar-se consciente do que Cristo fez por intermédio do Espírito. Grande dificuldade. A nossa dificuldade está porque nós sempre achamos que precisamos fazer algo. Quando a mentalidade deve ser: eu faço porque eu sou grato por ele ter feito tudo por mim. Você pode repetir? A internet, o sinal da sua internet está falhando um pouco. Esperar para ver se volta. Oi, voltou. Tá me ouvindo? Oi. Estou te ouvindo, mas está... Alô, esperar só um pouquinho, pessoal, para ver se ele retorna. Oi? Oi, pronto. Voltou? Oi, voltou? Voltou. Você pode retomar esse raciocínio? Porque a internet ficou instável e não deu para entender nada que você falou. Só um minutinho, pessoal. A internet está tendo um pequeno... Voltou, Valmer? Está me ouvindo? Agora estou, fala. A gente ainda está com interferências ainda no sinal. Esperar para ver se a gente consegue voltar aqui o acesso. Valmer? Opa. Oi, estou aqui. Fala comigo. Voltou? Tudo certo? Oi, fala. Pronto. Eu acho que voltou. Você poderia retomar o seu raciocínio dentro dessa perspectiva que você estava falando agora?
Então, a justiça de Deus é você entender que é um presente. O que Jesus fez não foi porque você fez alguma coisa de bom. A Bíblia diz que ele se entregou por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, não é por merecimento algum. Você é ainda. E ele já tinha assim. Ok? Então, quando eu recebo o dom da justiça, o presente de ser justo, justificado, eu estou também dando a largada para o início de uma conscientização por intermédio do Espírito de quem eu sou. Ok? Entendo pelo Espírito quem eu sou, eu vou começar a me posicionar e reinar em vida. Entende? A Faísca não falhou muito, eu não consegui compreender, Raul, desculpa. Eu vou pedir para você repetir mais uma vez. Será que agora vai? Alô? Oi? Alô? Eu vou pedir para o Instagram mais muito, tempo, né? porque a gente não é justo. Você agora estabilizou? Estabilizou, vai lá. Estabilizou? Ok. Então, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é um presente. Meu Deus, não comprou. Ok? Alô? Oi? A justiça de Deus é um merecimento. Vamos falar de futebol, acho que vai voltar. Se falar de futebol, volta. Vai, continua. A justiça de Deus não é por merecimento. Ou seja, você não fez nada para merecer. Ele fez tudo isso simplesmente por amor. Perfeito? Quando eu recebo, eu começo a desfrutar. Okay. O grande dilema de você receber a justiça de Deus é porque você sempre acha que precisa fazer alguma coisa para merecer. Ok. Eu recebo e começo a desfrutar, o Espírito Santo começa a me levar num processo de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de quem eu sou em Cristo. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, faz reinar em vida. Meu Deus. Tá me ouvindo? Alô? Alô? Oi? Tá me ouvindo? Oi? Sim? Tô ouvindo. O Paris Saint-Germain do Neymar ganhou, viu? É campeão. Agora você ouviu, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu quero reinar em vida sobre essa internet. Meu Deus. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir agora? Vamos esperar mais um pouco para ver se o sinal do Valmer retorna, gente. Mais uma interferência. Foi? Pronto, e aí? Foi agora? Agora foi.
Vai rápido. Agora estabilizou. Vai rápido. Foi a graça. Então, foi a graça. A graça. Vamos lá. A justiça de Deus, ela precisa ser entendida como presente. Okay. Você não faz nada para merecer. Perfeito? Você apenas recebe. E esse é o grande dilema do ser humano. O ser humano sempre acha que precisa fazer alguma coisa para merecer. Eu preciso ter uma boa performance, eu preciso fazer algo, não pode ser gratuito. Que isso? Nada na minha vida foi gratuito, né? Essa coisa da meritocracia, da nossa sociedade. E aí quando você para de se debater, você entende que foi simplesmente por amor que ele te ama, você para de se debater, o que o Espírito Santo começa a fazer você entender? Que tudo que Jesus conquistou é seu, é você. E é por isso que é muito importante esse relacionamento com o Espírito, para você poder entender quem Jesus é. Uhum. Quem Jesus é, como ele se comportaria, como ele faria as coisas. E aí você começa a se render. Caramba, então quer dizer que Jesus é assim? Então você começa um processo de conhecimento de quem é Jesus. À medida que você conhece quem é Jesus, você começa a se reconhecer nele, você começa a reinar em vida. Porque você começa a desfrutar de viver. Estou. Nossa, maravilha. Oi? Maravilhoso. A graça está aqui, deu certo. Ah, Deus, aleluia! Valmer, como sempre, é muito bom conversar com você, muito bom bater esse papo contigo. Quero agradecer a todas as pessoas que estão participando e dar mais uma vez a justificativa. Hoje era o dia da Vânia Martins está aqui falando, mas ela teve um imprevisto e ela teve que se ausentar para poder resolver esses imprevistos. Mas com certeza, se Deus quiser, numa próxima oportunidade, a Vânia vai estar com a gente falando sobre esse tema maravilhoso, acrescentando também, completando cada vez mais sobre esse papo maravilhoso. E Valmer, eu vou te fazer mais uma vez essa pergunta e de repente você queira responder com base nessa perspectiva sobre a graça e a justiça de Deus. Valmer, o que é a vida para você? A vida é cumprir o propósito e ser semelhante a Jesus. Nossa. Meu amado, não há como você falar de graça de Deus sem que a centralidade da sua vida não esteja em Jesus. Ele é a referência, o modelo a ser seguido. Nossa. Sabe? Eu desejo que todas as pessoas que estão nos ouvindo entendam que elas foram criadas para glorificar a Jesus. E tudo que não glorifica precisa, sabe, ser parado de tolerar, precisa ser banido. E elas não vão conseguir fazer isso sozinhas. Uhum. Elas precisam do Espírito Santo para que ele as capacite, para que ele as ajude, e elas chegarão em um lugar, a estatura de varão perfeito, que é a imagem de Jesus. Então, que elas cumpram um propósito, porque isso é o porquê de nós existirmos. Cumprir propósito e que todos tenham contato com a pessoa de Jesus através de nós. Maravilha, maravilha. Valmer, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Pessoal, eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que na terça-feira que vem a gente vai ter mais um bate-papo como esse, mais uma live do projeto Eu, Nós e a Vida Pós-Covid. Dessa vez falando sobre esperança, o papel da esperança em tempos de crise. Vamos ter a presença, né, a participação de uma pessoa muito carinhosa, muito especial para nós, que é o Cláudio Coutinho. E além do mais, ele também é profissional da saúde. Ele vai trazer para a gente alguns relatos, algumas atualizações a respeito de todo o contexto que a gente está vivendo. Valmer, muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Que Deus continue te dando muita luz, muita graça, muito entendimento. Amém. E amém. Continue sendo esse porta-voz, esse representante, uma coisa que você gosta muito de usar como terminologia, que você possa ser continuar sendo esse representante na Terra. Amém. Muito obrigado, Valmer. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado você, Márcio, pela oportunidade de estar aqui compartilhando
um pouco daquilo que a gente tem recebido como revelação, né, como iluminação da parte de Deus. O meu desejo é que cada pessoa que se conectou e a gente possa compreender que eles não são mais as mesmas pessoas, que eles são justiça de Deus e que eles precisam clamar ao Espírito Santo. Ajuda-me a entender isso, porque nós teremos uma geração